Olá, tudo bem? Hoje nós vamos contar o terceiro episódio da história da Bíblia do livro de Esté. Então, vamos lá. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava e perguntaram a Mardoqueu: por que não obedecem à ordem do rei? Não fizeram saber a... Então fizeram saber a Amã. Mardoqueu disse que era judeu e que não se prostrava a não ser ao Deus vivo. Nesse momento, Mardoqueu se transformou e ficou muito nervoso, muito irado. E a partir daquela hora ele odiou a Mardoqueu. E por esse motivo que levou a Amã a procurar destruir todos os judeus. Agora no 10º ano do rei Assuero, então Amã foi até o rei para falar mal de Mardoqueu. O povo judeu era da nação de Israel. E Amã provava para o rei, por A ou mais B, que esse povo só causava problema, que esse povo ele não obedecia às ordens do rei, que por esse motivo o rei eles não cumpriam as leis, nem as leis do rei. Então por esse motivo convenha que o rei não tolerasse esse povo. Isso, e perguntou para o rei: se te parece bem, faça um decreto que seja destruído esse povo, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados do negócio do rei, para os recolheres aos tesouros do rei. Então o rei gostou da proposta e selou com o anel, nem sabendo o rei que ele estava selando inclusive a morte da rainha, porque ela também era judia. Enviaram cartas pelo correio e todas as províncias do rei para que destruísse e matassem e fizesse isso perante todos os judeus. Amã estava espalhando terror entre o povo judeu, nação de Israel, e ordenou para toda a cidade, não tinha como fugir. Quer dizer, ele falou isso para todas as cidades, ele avisou para todas as cidades, então não tinha como o povo de Israel fugir. E para piorar, o rei deu total autoridade para ele, deu total... ele fizesse o que ele quisesse, porque o rei até deu o anel para ele fazer o que ele quiser com esse povo. E os correios saíram às pressas até publicar e marcaram um dia para matar em massa o povo judeu. O rei estava tranquilo no seu palácio, mas o povo estava perplexo. Nesse momento, o povo judeu, inclusive começando pelo Mardoqueu, sabendo de tudo isso, ele rasgou suas vestes, se vestiu de cinza, ou melhor, se vestiu de saco, colocou cinza na cabeça e foi até a porta do rei e ficou lá. E ele estava arriscando sua vida, porque se ninguém podia entrar
no palácio do rei com roupa de saco. Então ele estava lá na porta do rei arriscando sua vida. Mas tinha as moças de Esté que viu toda essa cena e foi e comentou a rainha. A rainha mandou um eunuco, servo dela, e mandou saber o que estava acontecendo. E Mardoqueu relatou que Amã havia, o rei havia decretado para que todo o povo judeu fosse morto. E a rainha ficou muito triste e ela ficou triste também. E o rei ficaram conversando. A rainha ficou conversando com a Mardoqueu através do eunuco. O eunuco vinha, trazia a mensagem e levava para a rainha trazia a mensagem e entregava para uma coisa. Até que a Mardoqueu disse que não pensava ela que estaria no palácio, que ela estaria livre de ser morta. Então ela disse assim: o que quer que eu faça? O que eu posso fazer? Se eu tô há um mês, há 30 dias, sem ser chamada pelo rei. Se eu for até a presença dele, sem ser chamada, todos que fazem isso são mortos. Então, o que eu posso fazer? Então a rainha pegou e tinha que fazer alguma coisa. Ela não podia ficar sem fazer nada diante dessa situação. Era o seu povo que ia ser extinto da face da terra, porque ele queria a extinção do povo de Israel. Ele queria acabar com toda a raça judaica. Então, então ela disse assim: ninguém come. A rainha disse para Mardoqueu: diga ao povo, ninguém come, ninguém bebe, faça um jejum de 3 dias, e após esses 3 dias irei eu falar ao rei. Se perecer, pereci. Assim será, assim será. Assim fez Mardoqueu, avisou o povo, todo mundo jejuou os 3 dias, e a rainha Esther foi até a presença do rei, e o rei deu favor para ela. Quando ela chegou, ela vestiu roupa de rainha, ela se arrumou totalmente, foi deslumbrante a presença do rei, e ele a viu e a deixou entrar e a deixou passar e deu total passagem para ela, e ela não foi morta. E ele estava num dia bom, e ele falou para ela: peça-me o que quiser, até metade do meu reino eu te darei, rainha. E ela pediu que ele fosse a um jantar e que levasse a Amã, que teria que era importante que ele levasse a Amã. E ele preparou uma festa, um banquete para o rei. E ele falou que ia e aceitou e achou muito legal, porque eu acho que o rei gostava muito de festa, hein? Esther era muito esperta. E assim fez a rainha. Então, essa história é uma história bem assim, né? Essa história conta a história da nação de Israel, do judeu. E a nação de Israel, ela é uma nação que ela teve casa, teve tudo, mas Deus deu para ela uma terra que foi dada a Abraão, foi uma terra que Deus deu para eles, mas eles eram peregrino e eles eram cativos nessa terra. E os judeus viviam sendo cativos. Mas você veja como será o fim dessa história, que eu vou contar no próximo capítulo. Espero que você tenha gostado e tenha entendido até aqui. Beijo, abraço, tchau!